Oi, meu nome é Júlia Bera Pasqualin, sou aluna do segundo ano do ensino médio e hoje vou apresentar o resumo da minha pesquisa de iniciação científica, que tem como tema o RED 2030, o novo programa de rearmamento europeu e as novas estratégias de segurança que ele propõe, além das implicações que essas mudanças trazem para a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Desde o início, a ideia central do meu trabalho foi discutir se é realmente viável uma nova reorganização militar europeia e entender quais seriam as estratégias de segurança que a Europa está tentando construir diante do cenário atual, marcado por instabilidade política, avanços tecnológicos na área de defesa e as tensões crescentes entre as grandes potências. Para o desenvolvimento da pesquisa, eu tive o acompanhamento do professor Dr. Tiago Vale, do componente de Geografia, que me orientou em todas as etapas, desde a formulação da hipótese, passando pela coleta de dados até a análise crítica dos resultados. Logo na introdução do trabalho, eu apresento o RED 2030 como uma resposta direta à guerra da Rússia da Ucrânia, mas também como uma reação às fragilidades das instituições multilaterais, como a ONU e até mesmo a própria OTAN, que por muito tempo foram vistas como pilares para a estabilidade internacional. A guerra de 2022 não apenas reacendeu velhas rivalidades entre potências, mas também expôs a dificuldade das organizações multilaterais em conter crises, em garantir a segurança coletiva, especialmente quando os interesses das grandes potências estão em jogo. A partir dessa perspectiva, o estudo buscou mostrar como que um conflito regional, somado ao enfraquecimento das estruturas de governança global, levou os países da União Europeia a adotarem uma nova estratégia armamentista. Essa nova postura foi analisada não apenas como uma simples reação militar, mas como uma tentativa de reposicionamento político e estratégico da Europa diante das novas transformações da ordem mundial. Isso porque, após décadas de dependências militares dos Estados Unidos, os países europeus começaram a se perguntar até que ponto a OTAN ainda representa seus interesses. O RED 2030 surge justamente nesse contexto, como um plano de reconstrução da defesa europeia, que pretende modernizar os exércitos, integrar as indústrias de armamento e tornar o continente mais autônomo em relação a Washington. O objetivo geral da pesquisa foi, portanto, analisar o programa RED 2030 e compreender suas implicações geopolíticas tanto para o território europeu quanto para o poder de equilíbrio global. Para alcançar esse objetivo, eu utilizei uma metodologia qualitativa e ativa, tendo o estudo de caso como principal abordagem metodológica. A coleta de dados foi realizada de duas formas. Primeiro, por meio de uma análise documental, com artigos acadêmicos, relatórios oficiais, discursos de líderes políticos e documentos de defesa. E depois, através de entrevistas com especialistas, que ajudaram a aprofundar a compreensão sobre o tema. Uma das etapas mais importantes foi a revisão sistemática de literatura, que teve como objetivo organizar e direcionar o referencial teórico do trabalho. Durante essa revisão, eu criei uma nuvem de palavras, com base nas produções analisadas. Essa nuvem mostrou quais temas eram mais recorrentes, como militar, Rússia e dissuasão, e quais praticamente não apareciam, como paz e diplomacia. Esse contraste foi essencial para definir o caminho da pesquisa, perceber não só o que está sendo discutido com frequência, mas também o que está sendo deixado de lado. A partir dessa análise, ficou claro que o RED 2030, que é oficialmente apresentado como uma resposta à guerra da Rússia da Ucrânia, na prática vai muito além disso. O programa constitui uma tentativa estratégica da Europa de reduzir sua dependência militar dos Estados Unidos dentro da OTAN e consolidar o continente como um ator protagonista dentro da nova configuração do poder mundial. Esse é um ponto muito interessante, porque mostra que o RED não é apenas um plano militar, ele é também um projeto político, um símbolo da busca europeia por autonomia estratégica e por maior influência global. Ou seja, não se trata apenas de comprar armas ou reforçar fronteiras, mas de redefinir o papel da Europa em um mundo cada vez mais polarizado entre Estados Unidos e China. Essa conclusão só foi possível após a entrevista com o professor Dr. Pedro Júnior, que ofereceu uma visão crítica sobre a atual estrutura de defesa europeia após a análise detalhada do documento White Paper for European Defense, RED 2030, que apresenta as diretrizes e metas do programa. Além disso, a pesquisa se apoiou em autores fundamentais, como o de Augusto Henrique de Almeida Pereira, que discute o direito da União Europeia e a legitimação da autonomia política, e Imaculada Lopes, que analisa a ativação da cláusula de escape nacional dentro do Readiness, uma medida que permite os países europeus de aumentarem seus investimentos em defesa, mesmo em tempos de restrição orçamentária. Esses referenciais teóricos foram essenciais para compreender como a Europa tenta equilibrar a cooperação militar e a autonomia, especialmente num contexto em que as tensões entre Rússia e China estão cada vez mais evidentes. A análise também permitiu entender como que o Readiness representa uma mudança profunda na mentalidade europeia, que historicamente preferiu investir em diplomacia, integração econômica e direitos humanos, e agora passa a priorizar a defesa em dissuasão militar como garantia de estabilidade. Outro ponto central da pesquisa foi a análise do programa à luz da teoria da paz perpétua de Immanuel Kant, escrita em 1975. Durante a revisão sistemática de literatura, eu percebi que a palavra paz quase não aparecia nos textos sobre segurança europeia, o que é curioso, já que, teoricamente, a segurança deveria existir para garantir a paz. Por isso, decidi incorporar o pensamento kantiano como um contraponto teórico, comparando o ideal de paz nacional e duradoura proposto por Kant com uma realidade prática de um programa que aposta na militarização como caminho para a estabilidade.
Para Kant, a paz só é possível por meio da cooperação entre os povos, do fortalecimento do direito internacional e da construção de relações baseadas na confiança mútua. Já Readiness aposta na sua armada, ou seja, quanto mais forte um país é militarmente, menos ele será atacado. Essa diferença mostra que a Europa, que um dia foi o berço do idealismo político, hoje parece caminhar para uma visão mais realista e pragmática, onde a força se sobrepõe à diplomacia. Essa análise também mostrou um contraste importante. Enquanto Kant falava sobre paz perpétua depois das guerras napoleônicas, a Europa hoje parece buscar algo como uma estabilidade permanente, um estado de alerta contínuo em que a paz depende da força militar e da capacidade de se defender, e não mais da confiança mútua entre os países. Essa mudança mostra que, em vez de construir uma paz pelo diálogo e pela cooperação, a Europa busca garanti-la por meio de armas, o que faz com que a segurança deixe de ser um caminho para a paz e passe a ser o objetivo final de si mesma. Com isso, foi possível concluir que, o contrário do que o programa Red 2030 promete, ou seja, trazer paz e estabilidade para o continente europeu por meio do fortalecimento militar, ele pode acabar gerando o efeito contrário. Em vez de promover segurança, ele tende a aumentar as tensões entre as potências, alimentar corridas armamentistas e reforçar a sensação de ameaça entre os países. Potências como China e Rússia, por exemplo, podem interpretar esse movimento como uma tentativa de cercamento geopolítico, o que só aprofunda as desconfianças e o risco de novos conflitos. Além disso, a adesão da União Europeia a essa estratégia representa uma mudança brusca em sua política externa de segurança, que por décadas foi pautada pela diplomacia, pela integração econômica e pela busca de soluções multilaterais. Agora, a Europa parece entrar numa nova fase, mais autônoma, mas também mais vulnerável aos seus próprios medos que tenta combater. Em síntese, o estudo mostra que o Red 2030 é muito mais do que uma simples resposta à guerra. Ela é um marco da transição europeia rumo a uma postura mais independente e assertiva, mas também mais arriscada. E, observar essa transformação à luz da teoria kantiana, percebemos que a paz perpétua ainda está longe de ser alcançada, especialmente quando a Europa continuar acreditando que a estabilidade se conquista pela força. Afinal, isso acaba criando um cenário muito parecido com o que chamamos de paz armada, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, um período em que todos os países diziam buscar a paz, mas todos se preparavam para a guerra. E, se a história nos ensinou algo, é que a paz mantida pela força, cercada por armas e desconfianças, é que ela não dura muito tempo. Muito obrigada!